Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas à 32ª roda de conversa da Frente Samira de CAPES. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que foram as eleições realizadas no último domingo. E quais são as consequências e estratégias da atenção psicossocial para a gente poder enfrentar um cenário que se desenha a partir desse resultado. Eu vou, para a gente iniciar, passar a palavra para o Pedro Gabriel. Então, boa tarde a todas e todos, bem-vindos. Hoje nós temos uma discussão extremamente importante. Temos uma convidada aqui, que é a doutora Lúcia Souto, que é a presidente do SEBS, que está com um problema de tempo, e temos a nossa colega Lilian Costa, que está lá no CAPES de Barra do Piraí. Ela vai falar rapidamente, em seguida a Lúcia Souto vai ter a palavra e nós vamos, então, seguir normalmente o debate, tá? Então, eu vou pedir a compreensão aí, tanto da Lília quanto da Lúcia, para a gente poder seguir. Vamos começar mais rapidamente. Essa é uma discussão extremamente importante, mas temos aí 1h30 de trabalho. Lília, você tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Lília, eu trabalho no CAPES de Barra do Piraí, no CAPES AD de Resende, né? E falando assim, de uma maneira geral, os municípios aqui da Média Paraíba tiveram reeleição. A grande maioria dos municípios, prefeitos foram reeleitos, né? Aqui na nossa região, a gente tem como característica a grande maioria dos municípios com profissionais concursados, né? Barra Mansa, que tem OS, e Volta Redonda também, que tem muito profissional trabalhando com RPA. A maioria dos outros municípios, os profissionais são concursados. Piraí, que teve uma mudança de governo, que eu lembro agora, Piraí mudou o governo, não foi o mesmo, não vai ser o mesmo prefeito que vai ser mantido. A nossa realidade aqui é uma realidade de serviços que estão praticamente completos, né? Aqui em Barra do Piraí, que a gente ainda não tem um leito de saúde mental, profissionais concursados, mas a gente tem algumas precariedades de trabalho. Por exemplo, aqui em Barra do Piraí, esse prefeito que foi reeleito, ele cortou o nosso aumento salarial, a gente não tem mais aumento salarial há 4 anos. Provavelmente esse quadro vai ser mantido, né? Uma realidade de algumas perdas de direitos dos trabalhadores, mas que é uma realidade do nosso país, infelizmente, né? E em Resende também, a gente não tem aumento de salário há bastante tempo, mas a gente tem uma boa estrutura de serviço na maioria desses municípios. Em Resende, a gente tem uma rede completa de leito, CAPS, né? Agora, em Volta Redonda, o que aconteceu foi que o prefeito que foi eleito é um prefeito que já teve 2 mandatos de 8 anos, é um prefeito que já fez coisas estruturais benéficas para a cidade, que tem um certo nome para a população, mas que ele está sob júdice, então a eleição dele não está certa. Então, a gente até o momento não tem um prefeito eleito realmente, apesar de ter tido 57% de votos nele. E aí, o que pode acontecer é ele ganhar esse processo e conseguir exercer o mandato, ou a gente ter que ter uma outra eleição em Volta Redonda, que é um município que eu moro. Bom, o que mais que vocês pensaram em argumentar assim, nessa conversa sobre esse tema? Não, eu acho que é importante essa visão de conjunto que você está falando. Predomina as reeleições e tem esse caso lá do Neto, né? É o prefeito Neto, cuja eleição está sob impugnação. Aí, Lília, eu sei que você está aí super apressada por causa do problema do fechamento aí do CAPES, né? Foi bom que você deu esse panorama. Depois a Priscila vai apresentar os dados da região Médio Paraíba para complementar. Tá bom? A nossa problemática aqui é essa questão trabalhista, né? Alguns municípios com salário muito baixo, e provavelmente isso não vai mudar com os novos governos, né? E perdas de alguns direitos em alguns municípios, perdas de aumento, aqui em Barra do Piraí a gente quase teve perda do Vale Transporte, na Câmara de Vereadores, para que não perdesse o Vale Transporte, né? Então, essa que é a nossa realidade aqui. A grande maioria dos municípios com trabalhadores concursados, mas ainda assim tem tido perdas de direitos trabalhistas. Sim. Tá ok, tá. Obrigado, Lilian. Depois a gente vai, então, complementar com as informações gerais. Obrigado. Boa viagem aí. Eu sei que você vai... Então, tá bom, gente. Um grande abraço para vocês. Não, obrigado. Então, Leandro, eu vou passar direto, então, para a Lúcia Souto,
que é a nossa companheira, presidente do SEBS, que já esteve aqui na roda de conversa uma vez, e que vai falar sobre essa questão da eleição e o SUS, né? O panorama da eleição, resultado da eleição e as perspectivas aí para o SUS. A Lúcia também está num curso agora, como professora de um curso, então ela também vai ter um tempo curto para poder ficar entre nós, mas é um prazer recebê-la aqui, Lúcia, com a palavra. O Pedro, o Piraí que ela se referiu é onde a Conceição é secretária municipal? E aí é uma... Hein? Mas é porque ela está em Barra do Piraí agora. Mas ela se referiu a Piraí. Sim, é Piraí. Piorou lá, porque era uma prefeitura boa, né? Era uma prefeitura excelente, tem uma atenção básica de 100%, tudo isso. Mas ela a Lilian está em Barra do Piraí agora. Não, e a Conceição, que é a presidenta do COSEMES. É de Piraí. A Lilian é de Barra do Piraí. Não, mas eu estou perguntando da Conceição mesmo, porque eu fiquei preocupada com Piraí. Se ela foi reeleita? A gente vai ver daqui a pouco. Tá bom, isso aí você me conta depois, então. Bom, gente, olha só, eu vou ser super breve. Eu acho que esse momento eleitoral que o Brasil atravessou, eu acho que pelo menos a gente está tendo um respiro. Eu acho que esse resultado da eleição não é assim uma grande onda de transformação, mas por muitos analistas aí, há um grande derrotado que é o nosso presidente aí da República, né? O que já é algo importante nesse contexto da defesa do SUS, da defesa dos direitos, e nós estamos e lembrando também que ainda faltam muitos municípios agora no segundo turno, e um deles muito relevante, que é São Paulo, né? Quer dizer, São Paulo, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Recife, enfim, ainda está sendo jogado um jogo ainda que pode dar mais oxigênio para nós que estamos nesse campo democrático, no campo da luta por direitos. E nós também estamos organizando, o SEBS e outras entidades aí da saúde coletiva, que fizeram aquele plano de enfrentamento da Covid lá em 3 de julho, que a gente lançou. Hoje foi lançado um aperfeiçoamento desse plano com toda a galera da educação. Foi uma coisa importantíssima, porque eu acho que é dentro desse contexto também de uma destruição muito grande, o que a gente está observando é muitas entidades assumindo a responsabilidade de se apropriar do futuro do Brasil. Então, essa reunião que tivemos hoje de manhã foi uma reunião de uma representatividade enorme e juntando 2 campos que nunca trabalharam juntos para valer, que é o campo da saúde coletiva e o campo da educação pública. Então, acho que está também começando a ter, para além das eleições e também se refletindo em luzes nessa eleição, não é uma grande guinada, nada disso, mas são luzes que estão aparecendo no cenário político nacional e que são muito importantes nesse momento. Por exemplo, diria até que luzes se refletem nessa bancada de pretas, mulheres negras, LGBT, entendeu? Isso é uma grande novidade política no Brasil. Quer dizer, então, são sinais de que há uma movimentação na sociedade brasileira importante, e essa movimentação, ela está num processo que eu diria se manifestou com potência nessas eleições, mas muita coisa ela está significando também, que nós não estamos parados, né? Então, no campo dessa questão da saúde, democracia, direitos, nós já estamos agora nos articulando também, e é super importante a participação da saúde mental em peso dessa movimentação, de uma grande marcha em defesa do SUS, porque naquele momento de ataque frontal desse governo ao SUS, com a portaria da atenção primária, né, que eu esqueci o nome, 730, esqueci o número da portaria agora, mas todo mundo sabe a qual eu estou me referindo, né? Que era, na verdade, um projeto de uma punhalada no coração do SUS, né? Na verdade, são aqueles que querem avançar no projeto da privatização da saúde como direito e definitivamente instaurar no Brasil a questão da saúde como negócio.
Mas eu acho que a luta vai ser grande, vai ser boa. Então, nós estamos, nesse sentido, já nos organizando em torno. Eu acho que isso tem a ver com a eleição, porque nós, por exemplo, do SEBS, participamos com uma carta à sociedade para essas eleições, colocamos uma campanha também, e muitas entidades também, não votem quem é contra o SUS. O SUS ganhou visibilidade muito grande quando houve essa portaria, inclusive sendo assim campeão nas redes sociais. A campanha em defesa do SUS, ela começou naquele momento, e nós estamos também nos organizando nacionalmente por uma grande campanha nacional em defesa do SUS. Essa campanha, ela tem várias dimensões. Uma delas é a questão da petição pública do Conselho Nacional de Saúde, que está trabalhando, já estamos com mais de 500 mil assinaturas, né, daquela petição pública para assegurar um piso do orçamento de 2021 que seja incorporando esse aporte do orçamento de emergência desse ano, porque senão o SUS vai perder em torno de 35 a 40 bilhões logo agora, no ano de 2021. Então, a batalha vai ser muito grande, já agora no Congresso Nacional, para que a gente consiga minimamente ou reverter e aprovar um orçamento, porque o orçamento que o governo mandou é desastroso, né? Ou termos saídas transitórias, digamos assim, que são duas saídas que estão sendo gestadas no Senado, que é a questão de você prorrogar esse orçamento de emergência, uma vez que a Covid vai permanecer por algum tempo ainda na nossa sociedade, né? E já estão os casos aumentando, a gente já tem números e informações a respeito disso, então seria prorrogar para 2021 e 2022 esse orçamento de emergência, são movimentações simultâneas, iniciativas políticas diferentes, mas todas elas confluindo para um objetivo, que é manter um orçamento à altura dos desafios que o Sistema Único de Saúde tem hoje, né? Isso, uma dimensão da nossa luta. A outra é ampliar essa mobilização com aqueles que já integram a Frente pela Vida, que nós organizamos desde maio desse ano de 2020, né? Essa frente juntou CNBB, OAB, ABI, então nós estamos querendo ampliar ainda mais essa frente, entidades dos movimentos sociais, para que a gente organize uma marcha virtual, agora nos primeiros 10 dias de dezembro. Vamos avisar para o Pedro e para vocês todas que dia é, para a gente poder se somar a essa marcha virtual em defesa do SUS, né? E lançar uma grande campanha mesmo, campanha com todos os ingredientes de uma campanha em defesa do SUS, porque o SUS ele ganhou uma admiração da sociedade brasileira. E pegando dados, por exemplo, que são desconhecidos, a mídia agora também está tendo que se curvar um pouco, mas só para ter uma ideia, 93,7% dos exames de Covid no Brasil foram feitos no SUS. Isso é um dado assim, muito autoexplicável, porque os planos de saúde têm 25% da população com eles, né? E, no entanto, 93,7% dos exames da Covid foram feitos pelo SUS. E é essa uma linha que a gente também vai estar desenvolvendo na campanha. A partir da própria pandemia, como o SUS se demonstrou algo extremamente relevante, né? E agora, com as novas câmaras de vereadores, eu acho que essa é uma coisa importante, dar seguimento a esse movimento que se mostrou tão potente nas eleições, ainda não de virada, mas de luzes, como eu estava colocando, mas é importante, a nível de cada região, a gente se apropriar. Eu posso depois mandar um manifesto, essa carta à sociedade, mas se apropriar dessa questão da petição, dessa questão da defesa do SUS em cada Câmara de Vereadores. Quer dizer, fazer essa pressão sobre as câmaras de vereadores, sobre os novos prefeitos eleitos, entendeu? Para que eles assumam a bandeira da defesa do SUS, porque isso significa também repercussão nos votos da Câmara de Deputados. Quer dizer, isso é super importante. A gente sabe que essa decisão que agora vai acabar no segundo turno pode fortalecer o nosso campo.
e isso vai ser super importante também, esse fortalecimento do nosso campo. Aqui no município do Rio de Janeiro, embora a gente tenha tido, por exemplo, eu particularmente fiz com muito entusiasmo a campanha da Benedita da Silva, né? Porque acho que ela estava representando ideias super importantes para a cidade, mas acho que mesmo não tendo conseguido, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é muito, muito potente. Entendeu? Você tem desde vereadores PSOL, PT, quer dizer, tem um grupo de vereadoras e vereadores eleitos que são da agenda cidade, não como negócios, mas a cidade como direitos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essa ideia da cidade não é negócio, cidades são direitos. E esses direitos a gente tem que estar afirmando nessa batalha do dia a dia mesmo em cada uma das nossas cidades. Então, acho que é um momento... Isso é que eu acho que foi um sujeito novo, sujeito coletivo novo, que começa a emergir nessas eleições, né? Depois de tanta pancada que a gente recebeu esse tempo inteiro, eu acho que tem algo que está também numa onda, né? A eleição, por exemplo, americana, a derrota do Trump, com toda a tensão que está nos Estados Unidos, porque o Trump disse que não sai, aquela coisa toda que a gente está acompanhando, mas foi uma derrota que vai ter repercussões no Brasil, entendeu? Essa derrota do Trump, pelo menos no sentido de que este negacionismo, essa destruição, essa devastação, esse discurso dessa guerra cultural, dessa guerra híbrida, ele começa a ser mitigado, digamos assim. E tem também outros exemplos aí que são importantes também eleitorais na nossa Latinoamérica, né? Tivemos agora a Bolívia, com essa coisa que eu diria até ontológica, né, dessa volta muito antes do que eles esperavam, do MAS, que é o Movimento ao Socialismo, liderado pelo Evo Morales, hoje com Luiz Arce, e o vice, que eu até diria para vocês que eu acho que a gente tem que ouvir o discurso da posse do vice-presidente da Bolívia, que é um índio, né, esqueci, Choquehuanque, né? É uma coisa, uma peça política das mais alvissareiras, eu acho que essa fala de posse dele, como uma peça política realmente de um outro projeto de sociedade, de um outro projeto de civilização. Ao mesmo tempo, a gente vê isso também se consolidando no Chile, que eu acho que é uma coisa, eu que tive no Chile, no final do ano passado, no momento daquele estalido social, eu vi o que significou os 30 anos para aquele povo do ultraneoliberalismo. Que eles diziam, não são 30 pesos, que foi o motivo aparente daquele estalido social, né? Mas são 30 anos de um projeto fracassado, né? Foi um projeto fracassado no Chile. E hoje eles aprovaram aquela constituinte exclusiva para enterrar o legado do Pinochet, e, na verdade, com esse enterro, que é o enterro do ultraneoliberalismo também, aprovaram uma constituinte inédita, com 50% de mulheres, coisa que é realmente uma mudança importantíssima. Eu estou colocando essas luzes que estão no cenário político, porque eu acho que são luzes mesmo, são luzes. A gente estava num naufrágio no meio do mar revolto e começam a ter lanternas naquele mar revolto que a gente estava vivendo, e essas lanternas estão ali, presentes. E eu acho que esse é o momento que a gente tem que seguir as lanternas, seguir essas luzes e avançar nessa luta municipal. Eu acho que é o momento da gente ter muita garra. Isso eu acho que é uma coisa importante. Não é momento de deprimir, entendeu? Eu acho que é o momento da gente ter uma ira divina em cada um de nós e saber que o Brasil nós temos que pegar pela mão, entendeu? Este país, porque esse país é nosso e vamos lutar. Temos uma agenda comum, as entidades da saúde coletiva estão se articulando de uma forma muito importante no Brasil para essa agenda em defesa do SUS, e acho que a gente tem que praticar isso também a nível de cada uma das nossas cidades. É um pouco isso, Pedro, que eu gostaria de dizer, entendeu? Para que a gente possa estar seguindo essas luzes que apareceram.
Lúcia Souto, muito obrigado. Eu sei que você está com essa agenda cheia aí, com esse curso, né, que você está fazendo. Mas foi excelente, para dar uma visão de conjunto do momento que a gente está agora, da luta em defesa do SUS. Nós vamos aqui, muito obrigado, então, nós vamos seguir com a nossa agenda. Tá. Obrigado, então, Pedro. Obrigado, viu, Lúcia? Volte sempre. Obrigado. Volte sempre aqui nas nossas reuniões. Um grande abraço, tá? Tá bom. Então, gente, muito boa, né? Muito boa a participação da Lúcia Souto. Ela é presidente do SEB, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Eu pedi que ela viesse justamente para falar sobre essa questão da luta pelo SUS, né? Não tem, quer dizer, a Frente Stamira de CAPES é também coletivo em defesa do SUS. Não existe a nossa política de saúde mental se não existir o SUS que está sob ameaça, né? Então, gente, a nossa agenda de hoje, vamos seguir com a nossa agenda. Eu tinha pedido a Lilian Costa para falar rapidamente, porque ela tem esse problema mesmo, que ela tem que sair de lá de Barra do Piraí para dar uma ideia. Depois nós vamos ver melhor cada região. Então, na nossa agenda aqui, o Leandro vai retomar a condução, mas a gente tinha previsto uma fala introdutória minha, colocando os dados da eleição no Estado, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês de cerca de 10 minutos, mais ou menos, dizendo como é que foi o resultado da eleição no Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista tanto dessas características aí das luzes, como diz a Lúcia Souto, para a gente ter uma ideia do que de fato vem acontecendo e o que essa eleição significou. Então, o nosso tema hoje é eleições municipais e estratégias, né, para atenção psicossocial aqui no Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar das prefeituras. A Línia já mencionou para vocês que houve uma quantidade muito grande de prefeitos reeleitos. Ela mostrou também um caso que é extremamente importante, que é o caso do prefeito, que teve mais de 50% dos votos, mas que está sob júdice, que é uma questão também a ser discutida, essa questão da judicialização da política. Não estou entrando no mérito, porque não conheço a história, mas está ocorrendo com muita frequência no Brasil, há alguns anos, essa questão do voto popular, não valer diante das decisões da justiça, seja antes ou seja depois. Então, essa judicialização também é um fato importante. Não estou me referindo ao caso específico, porque eu não sei qual é o mérito da questão. Mas, então, o que eu queria comentar com vocês aqui, tentando falar de forma clara e sintética, principalmente clara e também sintética, é para a gente chamar a atenção para alguns pontos. Esse quadro ele mostra os prefeitos eleitos no Brasil de acordo com os partidos políticos. Então, veja o seguinte, tem um número muito grande de partido político, é quase impossível você acompanhar um cenário com tantos partidos, não é? Fica uma miscelânea, fica uma sopa de letrinhas. Entretanto, nós não devemos concordar com visões simplistas que dizem que o partido não significa nada, que a pessoa que o eleitor vota na pessoa, porque o que é importante é que a gente possa ter um quadro partidário que seja realmente representativo dos interesses da sociedade, das forças sociais, etc. Essa quantidade de partidos, ela torna difícil a nossa análise, mas não torna essa análise impossível. E a tendência agora, vocês sabem, é que uma legislação aprovada já em 2004, que comece a vigorar a partir da próxima eleição, que é a legislação que determina a cláusula de barreira, no sentido de que o número de partidos ser mais consentâneo com aquilo que é a representação real que ele tem, que é o voto da população, né? Então, para impedir também que haja essa quantidade imensa de partidos, que são partidos
que não são representativos, são partidos sem votos, são partidos... E também essa legislação toda ela deixou de seguir uma certa consistência que impedia, por exemplo, que os políticos mudassem de partido a cada ano. Então, é preciso ter uma legislação que valorize o partido, e não o contrário, né? A vinculação ao partido. Então, vamos ver o cenário do Brasil nessas eleições. Só para vocês terem uma ideia, assim, só os prefeitos eleitos, nós temos um partido, o MDB, que todo mundo conhece, é um partido que historicamente, desde a Constituição de 88, desde os anos 90, ele foi se tornando o maior partido do país, porque ele representa também uma base municipal muito grande. Depois do MDB, o segundo partido que elegeu mais prefeitos se chama PP. É importante falar isso, porque nós vamos ver isso no estado aqui do Rio. Se chama PP e o outro partido se chama PSD. PSD, que é um partido também que tem uma base municipal muito grande. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Um argumento. Esses três partidos que têm mais prefeituras no Brasil, e que a gente vai ver aqui no município do Rio, no estado do Rio, são os partidos que correspondem a um conjunto de partidos, que vai aparecer lá embaixo também no PL, e vai aparecer aqui também no PTB, é um conjunto de partidos que a gente pode chamar de partidos da direita, ou seja, são partidos conservadores, da direita tradicional e da direita que ela própria se autodenomina como centrão. São aqueles partidos que ficam ali na base do apoio político do apoio político aos governos de uma forma geral e que constituem a base de apoio do governo atual Bolsonaro, mas não são os partidos do próprio presidente Bolsonaro. São partidos de apoio, e são os partidos, digamos, dessa direita mais... Eu vou usar uma palavra que é uma palavra que tem um juízo de valor, mas direita mais fisiológica, quer dizer, uma direita conservadora e, ao mesmo tempo, que atende muito mais a interesses muito pouco solidários, e que, em geral, todos esses três partidos, nacionalmente, são partidos que apoiaram a interrupção da democracia em 2016, apoiaram a PEC com congelamento de gastos e que apoiam essas medidas de desconstituição do SUS, só para vocês terem uma ideia. Então, são os mais votados, portanto, é uma notícia que nos preocupa. PSDB e DEM, o DEM é o partido do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É o partido do César Maia, vereador novamente eleito. O DEM foi um dos partidos que mais cresceram nessa eleição. E é um partido do que a gente pode chamar de direita neoliberal, com uma ligação direta com o sistema financeiro. Então, os partidos da direita, inclui aqui o PL, são partidos que, majoritariamente, elegeram o maior número de prefeitos. É bom a gente ter essa ideia para dar uma ideia de realidade. Em relação às eleições de 2016, esses partidos, eles mais ou menos mantiveram a hegemonia que já tinham, com a diferença de que o DEM se fortaleceu proporcionalmente. Agora, vamos mostrar os outros partidos. Vejam, partidos que têm uma agenda mais social, que a gente pode chamar de partidos que apoiam políticas sociais, como PDT e PSB, vem aqui logo depois um número mais baixo, mas ainda um número significativo de prefeituras. Agora, vamos pensar os três partidos que a gente poderia chamar que são partidos que têm uma agenda de defesa do SUS mesmo. E tem os partidos que têm uma agenda da defesa da política social, que são os partidos progressistas,
nós chamamos de partidos de esquerda. Vejam que o PT tem um número muito baixo de prefeitos nesse momento, mas o PT teve um pequeno aumento em relação a 2016. Então, se pode dizer que o PT estancou um processo de sangria que estava havendo em relação a esse partido. Já é uma notícia, porque é um partido que defende o SUS. Um outro partido que claramente defende o SUS, o PCdoB, teve uma diminuição importante, e o PSOL teve um aumento. Também é um partido que defende o SUS. Mas o PSOL, vejam que tem uma participação muito pequena em termos de municípios, embora tenha uma grande chance agora de eleger o prefeito da maior cidade do país com a candidatura do Boulos. Então, isso para ter uma ideia geral. A ideia geral é, nós tivemos uma eleição que não mudou muito o quadro político e onde a base municipal é uma base conservadora. Portanto, nós teremos a luta de manutenção do SUS tem que se defrontar com esse cenário, e vamos ver se esse cenário do Brasil se repete no estado do Rio de Janeiro. Cidades com segundo turno no Rio de Janeiro são 5 que têm segundo turno. Então, a gente tem ainda um quadro de pequena definição, mas a maioria já está definida. Então, dos resultados aqui no Estado, vocês vejam também que esses partidos que são importantes no nível nacional, como o DEM, o MDB, o PSC, que lá no nível nacional estava um pouco menor, eles também estão presentes aqui no cenário municipal. O que significam esses partidos? Eu vou designar aqui quais são os partidos chamados do Centrão. Tá? O PP, o PMDB, cadê ele? O MDB e a presença aqui do PSD, o SD também, a presença do PSDB é muito pequena no estado do Rio, mas a presença do DEM é importante, com 7 municípios. Então, a gente vê mais ou menos um cenário no município do Rio, que é um cenário, enfim, parecido com o cenário nacional. Os partidos mais progressistas, defensores do SUS, etc., o PT tem uma, mas está disputando o segundo turno. A Rede tem apenas um, e o PDT tem a eleição, além de Niterói, tem mais 3 municípios. O cenário é só para dizer, nós temos um cenário difícil em relação ao poder local, tá? Só para a gente ter uma ideia, que, enfim, para não dourar a pílula. E isso eu não estou falando de pessoas, né? Eu não estou falando, o prefeito tal, fulano de tal. Eu estou falando pela ligação desses prefeitos eleitos com seus partidos. Agora, finalmente, a última prancha que eu vou comentar com vocês, ela é muito relevante. Nós temos 92 municípios, mas é importante destacar como é que foi a votação nominal, quer dizer, qual é a força que esses partidos têm com o voto popular, de fato. E aí, nesse caso, a gente vê que o DEM, partido da direita, hoje é o partido mais forte da direita, o DEM é o mais votado. O Republicanos é um partido também da direita, do grupo da direita, do Centrão, é o segundo mais votado. Agora, a gente tem o PDT, que é um partido que a gente pode chamar de centro-esquerda, junto com o PSB, é o terceiro mais votado. Aqui volta o MDB, que são partidos conservadores, e o PT entra como 1, 2, 3, 4, 5, quinto. Vem de novo o PP. Estão vendo? Então, na verdade, esse quadro se modifica um pouco e os outros partidos têm Veja aqui a profusão de pequenos partidos com uma votação muito pequena para você poder dizer que é um partido que está, de fato, ali presente na cena eleitoral do Estado. Então, isso é para ter uma ideia, porque em seguida nós vamos falar agora de cada uma das regiões do Estado, as pessoas vão falar,
e eu queria que a gente pudesse ir tentando relacionar o quadro local com, de fato, a visão política de cada partido, para a gente traçar as nossas formas de enfrentamento, de negociação, de estratégias, né, para a defesa da atenção psicossocial e do SUS nesse município. Então, era isso que eu acabei, acho que eu me alonguei mais do que eu queria, mas é para ter uma ideia, para a gente poder também fazer essa discussão politizando, porque é uma das características que teve a eleição, não só essa, que costumam ter as eleições municipais no Brasil, mas essa especialmente, é a característica da despolitização, com essa ideia de que a pessoa vota no candidato porque conhece, não quer saber o que o candidato pensa, não quer saber que interesses ele defende na sociedade, etc. E nós, como somos um coletivo de movimento social que defende o SUS, que defende a reforma psiquiátrica, para nós interessa saber o que o prefeito pensa, interessa saber o que interesses ele representa, entendeu? A que grupos políticos ele está afiliado ou não. E tende a existir essa ideia da despolitização no debate de eleições municipais. Eu acho que a gente não pode naturalizar essa ideia e dizer assim, no município as pessoas não votam em partido. Tá bom, podem não votar em partido, mas certamente estão votando em grupos políticos que elas conhecem. São grupos políticos que representam interesses que essas pessoas, ao votarem, conhecem quais são esses interesses. Que a divisão, que é um mapa que a Priscila fez, de cada região de saúde. Depois a gente vai ver por região de saúde. A gente vai agora dar a palavra a algumas pessoas que convidamos para falar o cenário de cada uma das regiões. Leandro, volto para você. Obrigado, Pedro. Excelente a sua fala. Muito obrigado pelas informações que você traz e panorama. Vamos passar, então, o Júlio César, que vai trazer para a gente um pouquinho da realidade lá de Macaé. Boa tarde a vocês. A minha câmera aqui não está funcionando. Desculpe isso aí, mas não sei qual é o problema. Estamos aqui também com o Carlos Henrique, nosso companheiro aqui de Macaé. Como é que vai, Carlos Henrique? Então, a situação aqui, eu tenho uma visão maior assim, sobre o município de Macaé, né? Que nós começamos aqui há muito tempo a fazer aqui, dentro do programa de saúde mental, uma gestão realmente participativa, né? Chegamos, então, a coisa foi indo, evoluindo, né? Juntando familiares e usuários profissionais, de modo que passamos a ter eleição para a coordenação dos 3 CAPs e do ambulatório, e depois também da coordenação do programa de saúde mental, com votos de todos os funcionários, né? Isso deu para nós assim uma base de discussão muito, muito sólida, e juntando com as discussões com os usuários, a assembleia de usuários em todas as unidades, nós não conseguíamos entrar nisso no pronto-socorro. O pronto-socorro ficava sob a administração direto da Secretaria de Saúde, e não nossa. E não nossa, que eu digo do conjunto da saúde mental. E nós fomos, então, crescendo. Foi com isso que nós fundamos os 3 CAPs, foi com isso que nós melhoramos o ambulatório, e foi com isso também que a gente cresceu na atenção básica, e o NASF, e o pronto-socorro melhorou alguma coisa sob a influência desse grupo de pessoas. Agora, a situação na saúde mental aqui ela veio perdendo força na medida em que esse sistema de que alguns secretários de saúde perceberam assim, deixa com eles que eles sabem fazer funcionar. Quer dizer, como o secretário não queria se envolver muito com saúde mental, mas pelo menos ele sabia que deixando com a gente funcionava. Então, isso passou a ser uma coisa positiva para nós. Mas aí chegou uma hora, né, que já tem algum tempo, que a postura
das nossas coordenações começou a incomodar. E começou a incomodar mais ainda quando o atrito foi em relação à forma como se deveria abordar o problema dos usuários de drogas, né? Aí começou a surgir atrito e a nossa coordenação, eleita por nós, foi afastada. Aí começaram a ser colocadas coordenações de programa que não tinham saído desse sistema de eleição democrático nosso. E aí a coisa começou a deteriorar, né? E começamos a trabalhar tentando salvar o que podia, né? O que nós podemos salvar, que é o que eu acho que tem muita gente fazendo no SUS, é isso. Fazer uma barreira de proteção e salvar o que pode, trabalhar dentro do que pode, né? As secretarias de saúde, mais recentemente, os secretários de saúde têm se mantido numa postura bastante vertical, autoritária, e nós... eu já não estou mais na prefeitura, eu me aposentei, estou na UFRJ, né, me dedicando ao internato de saúde mental, que agora está na atenção básica. Então, a situação ficou assim, a Secretaria de Saúde querendo fazer as coisas de cima para baixo e não conseguindo fazer, porque sem a equipe, mesmo que a gente não faz força contra nada, se vier uma proposta positiva, a gente fazia, as pessoas fazem, né? Agora, teve uns fatos para mostrar a força dessa união de base, é que chegou uma ordem da Secretaria de Saúde dizendo assim, o CAPS vai se mudar, o CAPS de adulto vai se mudar daí para um outro bairro. Aí os usuários, os familiares e nós não queremos sair daqui, esse outro bairro é muito complicado. Tomar 2 conduções para ir lá, mais 2 conduções para ir na farmácia. E foi feito um movimento e não mudou. Não mudou. A Secretaria de Saúde não está habituada a ver movimento de base, não, né? E conosco eles veem movimento de base. E aí o Carlos Henrique está rindo. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu assim, um dia chegou nos 3 CAPs a notícia. O contrato da firma que serve almoço e lanche acabou. A partir de amanhã não tem mais. Olha, juntaram os 3 CAPs, foram feitas assembleias, foi chamada a ouvidoria para essas assembleias, foi chamado o Conselho Municipal de Saúde, foi um corre-corre danado, e 2 ou 3 dias depois tinha funcionário da prefeitura indo no bandejão aí particular da cidade para levar a refeição para os CAPs. Quer dizer, voltou rapidinho, em 3 dias, a coisa ia ter que fazer licitação e tal, mas com esse movimento que foi feito, a alimentação voltou logo. Então, o prefeito que foi eleito agora é apoiado pelo prefeito que está saindo, que é médico, que teve uma posição bastante boa em relação à pandemia, mas tem sob seu comando pessoas autoritárias e ele mesmo gosta muito da ordem. Não é uma pessoa que preza o trabalho de base. Então, e conosco ali, eu falo conosco porque eu me considero parte, mesmo estando já aposentado e sendo agora lá da UFRJ, né? Mas eu acho que nós fizemos um trabalho de base que sustenta o que nós estamos querendo fazer avanço para o SUS, como vocês estão falando. Eu acho que é por aí que acontece. E o que eu estou percebendo, aí é uma notícia do que eu estou percebendo, a Sueli também diz aqui que queriam botar o CAPSI também em outro lugar, né? E não conseguiu também. Esse movimento também conseguiu que o CAPS infantil continuasse no mesmo lugar. Queriam colocá-la no lugar e aceitaram as nossas colocações, né? Tem membros aqui dos usuários participando do Conselho Municipal de Saúde, e o que eu tenho notado, assim, para encerrar a minha fala, é que eu faço agora um trabalho de professor do curso de Medicina no internato de saúde mental, e é tudo na medicina de família,
E a quantidade de atendimentos que eles fazem de saúde mental é uma surpresa enorme para eles. Para nós não é, mas é uma enxurrada de gente sendo atendida com problemas motivados pela pandemia, pioras de caso da pandemia, desassistência por causa de problemas com a pandemia. Quer dizer, então, a demanda de saúde mental aqui na cidade, calculado por internos que já saíram, é a terceira. Em primeiro, hipertensão, em segundo, diabetes, em terceiro, saúde mental. Sendo que saúde mental já está chegando muito perto, em certos lugares já passou a demanda de diabetes. Quer dizer, então, o NASF, o que sobrou do NASF está funcionando muito bem. As pessoas daqui do NASF têm muita experiência nisso há muitos anos, mas o NASF perdeu o investimento e continuamos fazendo isso. Continuamos nos articulando, universidade com o NASF, para a gente segurar o que tem. É o que nós estamos fazendo aqui. Agora, dentro de um governo que nós não sabemos como é que vai ser essa Secretaria de Saúde. Geralmente, Secretaria de Saúde aqui é o conhecido do prefeito, é o vereador que foi votado, mas não entrou, tal. Eu nunca vi um sanitarista secretário de saúde aqui, e nem as assessorias também são... É complicada a situação. Então, a gente espera uma gestão conservadora aqui, visto que foi apoiado pelo atual prefeito, que, como eu disse, em relação à pandemia, teve uma atuação, vamos dizer assim, razoável. Mas, em relação à gestão, é uma gestão autoritária de cima para baixo e não coincide com que a saúde mental... Outro exemplo que eu posso dar para vocês, eles entraram lá no CAPS, o CAPS é o CAPS 2, e eles falaram que a Secretaria de Saúde mandou transformar esse CAPS 2 em CAPS 3 em 15 dias. Aí os funcionários falaram, em 15 dias? Tá. Bom, faz aí vocês então, né? Porque como é que nós vamos transformar um CAPS 2 em CAPS 3 em 15 dias? Isso não é assim, não é? Aí a desorientação era tão grande que chegou leito, chegou enfermeiro para dar plantão e não transformou em CAPS 3 até hoje. Esses 15 dias já passaram 100 vezes mais 15 dias e não passou. Então, é essa notícia que eu tenho que dar para vocês. Em relação à região como um todo, eu não sei se Carlos Henrique pode acrescentar alguma coisa, mas eu sei de Rio das Ostras que a situação lá não vai bem em relação a programas de saúde mental, apesar do esforço de muita gente boa que está lá. Eu acho que o ponto mais difícil são as emergências de crise, são as emergências psiquiátricas. E a impossibilidade devido ao poder médico, à corporação médica, de inserir leito de saúde mental em hospital geral. A corporação médica se barra isso e não avança. E a emergência em saúde mental também é um ponto que nós não conseguimos avançar muito, não. Melhoramos um pouco aqui a coisa do estabelecimento e tal, a hotelaria melhorou, mas é muito carente isso aí, né? E o NASF fazendo sempre esse esforço junto com a gente lá na atenção básica particular, a atenção básica com o CAPS. Né? Então, é isso que eu tinha de dizer. Parabéns a vocês aí por essa iniciativa aí, essa força que é esse grupo. Obrigado, Júlio. A gente vai com a Priscila, que vai trazer um pouquinho dos dados, né, da região norte. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Priscila, sou psicóloga, sanitarista, atualmente faço mestrado em saúde pública e sou colaboradora aqui no NUPSAM, integrante da frente. Eu vou trazer na minha fala uma apresentação bem geral da região. O Júlio também já trouxe o caso de Macaé, né? A região norte é uma região composta por 8 municípios, né? O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é composto por 92, 8 fazem parte da região norte, tem uma população com mais de 945 mil habitantes. Essa população está bastante concentrada em Campos de Goytacazes e em Macaé, e é uma região que conta com 13 centros de atenção psicossocial. Né? E aqui, no panorama, né, dessas eleições municipais para a prefeitura, Campos de Goytacazes vai para segundo turno,
com Vladimir Garotinho e Caio Viana, são respectivamente dos partidos PSD e PDT, e os demais municípios também aí, PP, PSD, o CIDA, né, que é o Cidadania, o DEM e Solidariedade. Então acho que o Pedro já deu uma aula para a gente aqui um pouco sobre isso. E, enfim, é só Carapebus que está ainda definindo, né, o caso da Cristiane Cordeiro, que está sob júdice. Tá. A Lilian, que já trouxe o caso da Médio Paraíba, a Médio Paraíba é um município composto... Deixa eu só me achar nas minhas anotações. Perdão, obrigada, Leandra. É uma região composta por 12 municípios, tem uma população com mais de 913 mil habitantes e conta com 22 CAPs. Né? Aqui, realmente, como a Lilian já falou, eu queria até fazer uma ressalva aqui, gente, porque essa coluna de reeleição, e se já foi em outro momento, eu usei todos os dados do G1. Então, assim, tenho algum receio de não estar tudo completo ou atualizado lá. Quando ela falou que muitos municípios da região tinham sido, né, os prefeitos tinham sido reeleitos, eu até olhei aqui a tabela e fiquei meio receosa. Então, é por isso que é legal estar apresentando isso para vocês, porque quem está aí nesses municípios, nessas regiões, pode estar trazendo até um dado mais fiel, digamos assim, do que o G1, que talvez não tenha atualizado. Mas, enfim, Barra do Piraí é um caso com reeleição, né, do Mário Esteves, do Republicanos. Volta Redonda, que é o caso do Neto, que está sob júdice, que é do DEM. E alguns outros municípios, como Resende, que também é uma prefeitura agora com o DEM, e também Barra Mansa. Temos algum convidado da Noroeste, Pedro? Alan Aguiar, de Santo Antônio de Pádua. Isso, Alan, é isso que eu ia perguntar. Se você quer comentar um pouquinho da região, como é que está aí? Sim. Só pegar meu óculos. Na verdade, aqui, eu tenho contato principalmente com a parte sul da região noroeste do estado. Inclusive, a gente tem até uma reunião amanhã à tarde junto com o pessoal da gerência para também conversar sobre essas questões que nós estamos conversando aqui agora. A cidade de Miracema, não estou com muita propriedade, mas tivemos umas mudanças aqui em algumas cidades do entorno, tá? De trocas de governo, até de grupos políticos rivais, digamos assim. Sei que Miracema, né, continuou com o mesmo prefeito, Itaocara mudou também o prefeito. Eu não estou com muita propriedade de outras cidades um pouco mais distantes aqui. Na minha cidade aqui, que é Santo Antônio de Pádua, trocou o prefeito, tivemos uma gestão aí nos últimos 8 anos de um prefeito, que inclusive deu um apoio interessante aí, né, para a saúde mental, criando um departamento de saúde mental na Secretaria de Saúde, e, né, de organizar recursos humanos, estrutura de CAPs, essa questão toda. Eu já trabalho na rede do município há 14 anos e estou na coordenação nos últimos 7. E com a troca de governo agora, vamos ter, né, grande parte dos funcionários são efetivos, mas tem um quantitativo considerável aí de contratados que podem haver mudanças aí agora. Aqui em Santo Antônio de Pádua, quem ganhou é o prefeito João Paulinho da Refrigeração, é um ex-vereador, ele foi vereador há 12 anos aí, junto com o vice dele também, que foi vereador. São pessoas que eu tenho uma proximidade, que eu conheço. Como Pádua é uma cidade pequena, você acaba conhecendo facilmente, não é, os gestores. Tem que ficar esperançoso, assim. Os últimos 8 anos foram anos aí de crescimento para a saúde mental aqui no município, e aqui tem ficado esperançoso aqui também, né, que os próximos 4 anos agora, com essa gestão, eles são abertos a uma boa conversa. Eu acredito que seja assim, tá? Obrigado, Alan. Priscila, vai lá. Obrigada, Alan, pelas informações que você trouxe. Dando um panorama geral, então, da região noroeste, é uma região composta por 14 municípios, tem uma população com mais de 348 mil habitantes e 10 CAPs. Lembrando que Itaperuna concentra boa parte dessa população.
Acho que o Alan já trouxe algumas questões dos prefeitos. Eu aqui coloquei um asterisco nesse prefeito aqui, do Paulo Sérgio Cirilo, que o pai dele faleceu, ele, no caso, é o filho de quem ia assumir de fato. Só que ele teve uma morte súbita e, enfim, o filho se colocou no lugar e ele foi eleito lá no município de Bom Jesus de Itabapoana. E o caso de Varriçai, que foi, a princípio, eleito o Dr. Silvestre, está sob júdice. Então, a gente vê aqui novamente os partidos, né, se repetindo. Só um adendo também, quanto à reeleição, e se já foi em outro momento, é sempre referente à prefeitura, tá, gente? Porque é muito comum essas figuras terem ocupado outros cargos políticos, como vereador, ou mesmo deputado estadual, federal. Legal. Vamos, então, chamar lá a Júnia, que vai trazer um pouquinho lá da região da Baixada. Ixi, gente, peraí, então. Depois a gente volta nesse, é isso, depois a gente volta. Bom, boa tarde. Então, aqui na Baixada Litorânea, gente, o cenário é duro, mas, como a Lúcia disse, tem pontos de luz, né? Eu acho que a gente precisa olhar o copo meio cheio, né? Então, a gente tem duas prefeituras que eu acho que são mais progressistas, né? Em Cabo Frio e em Rio das Ostras, né, que são prefeituras que têm um pouco mais de diálogo. O Alessandro está aí também, pode falar melhor sobre Rio das Ostras, né? A gente ainda tem câmaras muito conservadoras, eu acho que isso é uma questão importante, né? Eu trabalho no município de Búzios e o cenário lá é muito conservador. Eu estou vendo aqui, né, Alexandre Martins, do Republicanos, e tem uma situação que não consta aí. Ele está também com um problema na justiça, né? Em Búzios tem uma questão do ano passado para cá. A gente teve troca de prefeito em 6 momentos diferentes, ou seja, as equipes mudaram. Caramba. Agora, no mês passado, a gente teve novo afastamento, então o prefeito foi afastado em 6 momentos, então é uma troca, isso faz um problema muito grande na cidade. Na região, de maneira geral, a gente tem uma precarização do trabalho com a questão das contratações, que eu considero também muito relevante, né? Não são todos os municípios onde a gente tem maioria de equipe concursada. Em Búzios, a gente tem uma grande equipe concursada e alguns contratos. Cabo Frio é um município que trabalha basicamente com contratos, mas agora, por força de uma ação do Ministério Público, né, está com concurso aberto e vai acontecer agora no início do ano um concurso público com vaga para psicólogo, para psiquiatra, enfim, para assistente social, para uma rede que eu acho que pode melhorar. São Pedro da Aldeia também teve muita gente concursada nos últimos tempos por conta do concurso que entrou. Eu acho que isso é um cenário importante para a gente pensar também, né? O que eu considero é que vai ser um problema importante a questão AD, né? O Júlio tocou nesse ponto, eu concordo com ele, que esse cenário de câmaras muito conservadoras colocam muito em questão a política de álcool e drogas aqui na região, né? Então, acho que é uma coisa para a gente pensar. E também em algo que ele trouxe, que é a força do controle social. Ele falou um pouco aí da situação de Macaé e de como, apesar de em alguns momentos a gente nem conseguir avançar tanto assim, a gente consegue barrar algumas questões importantes e alguns retrocessos, tendo um controle social mais forte. Então, eu acho que aqui na região, eu não estou vendo o mapinha, mas eu não sei dizer assim, a gente teve 2 eleições, 2 prefeitos que são novos, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, tiveram prefeitos eleitos que são prefeitos novos, são jovens e são empresários da região, né? Então, eu não saberia dizer muito bem como que vai ficar esse cenário. Mas, basicamente, era isso que eu queria trazer. Não sei se o Alessandro, a Rosemary está querendo complementar. Eu acho que ela e o Alessandro podem complementar um pouco a minha fala. Quem vai primeiro, Alessandro ou Rose?
Tanto faz, posso eu ou Alessandro? Vai lá, Rose, já tá. As damas primeiro, né? Ai, tá bom, Alessandro. Então, boa noite a todos. Eu só consegui entrar na reunião agora. Eu estava saindo da Secretaria de Saúde, até mandei um zap para a Júnia, que eu estava vindo para casa para conseguir entrar. A gente já teve desde ontem, né, a disponibilidade do prefeito daqui de São Pedro, né, para estar começando a transição, né, que ainda não começou, o prefeito eleito ainda não começou, mas o prefeito ainda em exercício já disponibilizou tudo para a transição, né? Esse prefeito eleito, né, como a Júnia falou, ele é um empreendedor, um empresário, né, da região, muito potente, né? E aí a gente está aí aguardando, né, essa transição, né? E eu acho que, eu não sei, não tenho certeza disso para poder dizer, mas eu acho que a gente não vamos ter um movimento tão complicado, não, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí as notícias, né? Porque, de fato, eu pensei até que hoje a gente já tivesse, mas ainda não temos, né? Mas é uma pessoa nova, né? Mas, enfim, é um grande empreendedor, né? E que tem várias propostas, inclusive, a Júnia falou da questão do AD, inclusive na proposta de governo dele, ele já cita, né, a instalação, a existência de um CAPS-AD de ampliação para a rede de álcool e drogas. Já no plano de governo dele, ele já tecia essa necessidade, ele coloca lá o investimento maior na rede CAPES, né, com a implantação do CAPS-AD, que, na verdade, em São Pedro da Aldeia, é o CAPS que a gente está precisando, né? Porque a gente tem CAPS, a gente tem CAPSI, a gente tem RT, a gente tem ambulatório, enfim. E a gente realmente não conseguiu requalificar o CAPS porque o Ministério da Saúde está com o SAIPS fechado desde fevereiro, sem previsão de reabertura para a saúde mental, então a gente não pode lançar novas propostas junto ao Ministério. Mas ele, no plano de governo dele, ele coloca claramente, né, a necessidade de qualificar e potencializar a rede CAPS com a implantação do CAPS-AD. Então, isso eu acho que é um bom sinal, por isso que eu disse que eu acho que as expectativas aqui não vejo como alguma coisa complicada, né? Eu acho que a gente tem as chances, né, de ter boas notícias. Quem está todo o tempo apoiando esse candidato é um ex-prefeito, né, que foi também um prefeito que investiu muito na saúde mental, quando todo o programa de saúde mental começou em São Pedro, foi com quem eu estive na gestão durante 8 anos, no governo desse ex-prefeito, e que a gente conseguiu, né, foi desde 2001 a 2008, ele foi prefeito da cidade, né, e foi um excelente prefeito também, e a gente conseguiu organizar e começar toda a rede de atenção psicossocial do município, né? Então, eu acho que o candidato, o agora, né, prefeito eleito, já apontar, né, foram as duas coisas que ele colocou no plano de governo na saúde mental, né, que seria qualificar e intensificar a rede CAPS, né, e a implantação do CAPS-AD. Então, eu acho que, não sei, eu corro o risco de dizer que a gente tem aí um momento de expectativa mais positivas, né, do que negativas, né? Então, acho que tendemos a continuar, né, um trabalho que a gente ainda tem muito por fazer, como, por exemplo, né, ter redutores de danos, CAPS-AD, enfim, consultório na rua. Pronto, é isso. Obrigado, Rose. Alessandro, vamos lá, fala as curtas, pessoal. Eu vou ser bem breve também. Então, vou falar breve. Então, aqui em Rio das Ostras, a gente teve a reeleição do prefeito, né? O prefeito estava há 2 anos, ele assumiu no mandato tampão, porque o anterior foi cassado, então ele ficou 2 anos, foi reeleito agora com 51,24% dos votos, é do Partido Verde.
Dessa vez, acho que um ponto positivo para esse governo é que ele tem maioria na Câmara. Anteriormente, ele não tinha, então foram 2 anos que ficou tentando fazer algumas coisas e a Câmara, ele mais se defendia da Câmara do que trabalhava, mas ainda assim a população acredita, né? Tanto que reelegeu ele com a expressiva vantagem na frente do segundo colocado. E o que anima bastante a gente é porque tivemos com ele ontem e já marcou, ele quer uma pauta comigo amanhã, às 6h30 da manhã, lá no gabinete, para a gente falar sobre saúde mental. Né? O município de Rio das Ostras tem 28 anos de emancipação e a gente ainda trabalha com o projeto, a lógica de trabalho daquele tempo lá de trás. Nunca houve assim uma coisa para se pensar, né, com a população que a gente estima hoje com 150 mil habitantes. Então, a gente já vinha perseguindo algumas coisas com ele ao longo do ano passado, foi desde quando eu assumi. Muitas coisas não foram possíveis, algumas sim. A gente teve um período que não podia contratar ninguém, por conta de entraves aí com o Ministério Público, que forçou um concurso público. O concurso aconteceu. Então, assim, entre as pautas que a gente vai tratar com ele amanhã, né, tem a questão do CAPSI, que o projeto está aprovado por todo mundo que tinha que aprovar, pelo Conselho Municipal, inclusive foi a frente que nos auxiliou nesse projeto. A gente está dependendo aí da compra de uma casa, vamos tentar desamarrar essa compra, material também está licitado. O CAPS-AD, a mesma coisa, a gente está aguardando, então, comprar o imóvel, o material que foi comprado chegar e a contratação de pessoal para acontecer em Rio das Ostras. A gente tem aí a proposta de requalificar o CAPS-2 para 3, mas isso eu acho que vai nesse grau de prioridade aí, vamos abrir os outros CAPS primeiro, né? Estamos comprando material para o CAPS-2 da cidade também e buscando um local maior para o nosso CAPS. É um desejo, inclusive, da própria equipe, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, um pouco forçado também, porque o imóvel é alugado e a proprietária não quer mais alugar para a prefeitura, a gente está buscando um lugar maior. Também é algo que a gente sempre teve dificuldade no município, com a emergência, com os leitos psiquiátricos aqui. O prefeito está disposto também a, inclusive, fazer uma obra para adequar melhor o lugar, né, de ampliar esses leitos e ter um espaço pensado para a saúde mental, que não é aquele paciente que não precisa ficar deitado na cama o tempo todo, mas se não tiver uma estrutura boa, ele vai fugir, vai se evadir. Então, pensando em ampliar os leitos, né, e contratação de pessoas. Bom, é uma luta grande, mas a gente também está apostando com o apoio da gestão no NASF, no território, embora a falta de investimento, mas o município está disposto a bancar isso aí para que o sujeito seja atendido no território, a convocação dos profissionais, como eu falei, do concurso público. Vamos tentar ver se a gente implanta aí um conselho gestor nos nossos CAPs, que acho que é importante, a participação mais efetiva das pessoas, e falar também, que acho que é importante falar, que a gente tem aí na Câmara Municipal com 13 vereadores, e dessa vez a gente está contando com 9 de situação e 4 de oposição. Acho que vai dar uma boa base para poder fazer muita coisa. Obrigado, Alessandro. Olha só, então, gente, a gente já tem outras regiões para falar. 2 minutos para Isabel, 2 minutos para Juliana. Boa noite a todos. Eu queria trazer para vocês a informação que nós tentamos trazer via Conselho da Pessoa com Deficiência um encontro com todos os candidatos à Prefeitura de Rio das Ostras. E, diante da falta de quórum no CONDEF, nós fizemos um grupo que denominamos Coletivo Rio das Ostras Inclusão para Valer, e o atual prefeito reeleito, né, o prefeito Marcelino, na época candidato, ele fez várias alusões no encontro das questões voltadas à saúde mental. O encontro se referia à questão das pessoas com deficiência e ou doenças raras no município. O prefeito Marcelino entrou na questão da saúde mental e nós, de posse dessas questões, das declarações que foram dadas e foram colocadas no YouTube, nós vamos estar conversando também com ele a partir de janeiro sobre a viabilidade do que foi falado em relação aos pontos referentes à pessoa com doenças raras, deficiências e a questão de saúde mental. E no dia 26, o Alessandro, em nome da Coordenação de Saúde Mental, estará na nossa reunião, nossa Assembleia do Conselho, passando
o projeto para que a gente possa colocar tudo isso em ata, registrar e formalizar. A minha única dúvida, pessoal, em relação à reeleição do prefeito Marcelino, em relação à Câmara, é na seguinte questão, né? Se nós tivermos uma oposição amadurecida, a coisa anda. Mas quando majoritariamente, né, a gente tem a situação no Executivo e do Legislativo, enquanto as situações de promessa, né, estiverem andando de acordo com a garantia de direitos, né, justiça social, está ótimo. A minha dúvida é essa situação, em algum momento, passa por outras vias, e quando a gente tem a maioria absoluta da própria situação, muitas vezes a comunidade ela não se vê naquele trabalho, né? Mas eu realmente faço votos para que tudo corra bem. Eu acho que, na verdade, nós estamos mantendo o conservadorismo em Rio das Ostras. Eu não acho o quadro um quadro bom a nível de Câmara de Vereadores, mas isso é coisa para a gente estar acompanhando de perto, e eu acredito que as coisas irão correr caso as instituições de controle social, como os conselhos, se mantenham atentos. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Isabel. Juliana Temponi. Oi, boa tarde. O complemento que eu queria fazer em relação a Cabo Frio é um dado importante que o candidato que venceu a prefeitura é do PDT, e ele, assim, ao longo do período eleitoral, ele veio criando grupos de trabalho, e um desses grupos que foi criado foi um grupo de saúde mental. Então, inclusive a primeira-dama, né, que é a companheira dele, é uma psiquiatra que já atuou também na saúde mental. Então, ele tem essa pegada, bastante preocupado com a saúde mental no 2º distrito. Mas a Júnia colocou a questão dos concursos, né? Eu obtive um dado, certa vez, que não mudou, que, por exemplo, psicólogo aqui no município de Cabo Frio só tem um concursado. O restante são todos contratados. E aí a gente tem 10 anos sem concurso para educação, 20 anos sem concurso para assistência, né, de modo geral. E, como a Júnia também falou, só teve dois candidatos na Câmara que se elegeram, que são do campo progressista, do restante todos conservadores. E em Arraial do Cabo, a gente teve uma mudança na prefeitura, embora o prefeito anterior ele havia conduzido um concurso que estava aí engendrado em 2015, mas quando ele entrou, ele fez um avanço um pouco importante para a cidade, mas era um prefeito que realmente tinha muito problema com questão de salário, principalmente salário com os contratados, então foi modificado. E na Câmara, para além de não ter entrado nenhum vereador progressista, entraram 2 do PSL e entrou também 2 que receberam apoio do nosso atual presidente. Então, a situação está bem complicada. Era só isso mesmo. Obrigada, boa noite. Obrigado, Juliana. A gente passa, então, direto. Priscila vai comentar? Ou a gente vai direto, então, para Juliana Vinhais, que vai falar, então, da região metropolitana 2. Boa tarde a todas e todos. Eu vou, assim, me atentar mais, né, para o município de Silva Jardim e de Niterói, que é onde eu, né, nasci, fui criada e moro, né, até hoje, mas eu estava vendo aqui dos outros municípios um pouquinho, né, eu vi que o único município, né, que foi para 2º turno foi o município de São Gonçalo, né, além aí de Silva Jardim, que está numa situação atípica, né, que ainda está o candidato que ganhou, né, que era o candidato em exercício, prefeito em exercício, está respondendo sob júdice, né? Então, até então, não temos ainda uma resposta. Niterói ganhou o candidato do PDT, né, o Alex Grael, no primeiro turno. Na verdade,
né, ele, né, o Rodrigo Neves, que é o atual prefeito, eles são do PDT há pouquíssimo tempo, né, Rodrigo Neves, Ax vem aí do PT de muitos anos, né, depois passaram um tempo aí no PV, né, e agora, né, para essa eleição para cá, eles estão no PDT, né, e aí, assim, né, o segundo lugar ficou com o Flávio Serafini, que era uma aposta aí em Niterói também, né, que é uma pessoa que tem bandeiras muito importantes na área da saúde mental, né, então, assim, era uma aposta em Niterói, mas ele ficou, né, não teve a chance de ir para o segundo turno, né, ficou em segundo lugar. Tínhamos aí também, né, em quarto lugar, né, em terceiro é Alan Lira, que eu não conheço muito, né, do PTC, peraí, meu filho. Em quarto lugar, tivemos o Felipe Peixoto, que também tem, assim, né, um histórico, aí na minha opinião, né, desculpa aí, se de repente alguém, né, de Niterói aí, né, também pode estar dando alguma outra opinião, né, mas que tem um histórico positivo na cidade de Niterói, né, foi vereador por 2 mandatos, foi deputado estadual, também tem propostas importantes aí na saúde mental, né, foi secretário de saúde, né, estadual aí por um breve momento, numa época até bem complicada, né, enfim, né, acabou politicamente nem sendo muito bom para ele, enfim, né, e aí é isso, né, é o candidato do PDT, né, a gente espera aí que as coisas melhorem em Niterói, né, apesar de eu não atuar hoje em dia em Niterói, né, mas a gente vê aí um sucateamento aí, né, dos trabalhadores de saúde mental já de longa data, e apesar de não ter mudado o grupo político, a gente tem fé que melhore isso, né? A saúde mental está bem, apesar de, né, de um trabalho muito bacana, né? Mas está bem sucateada a nível de RH, né? De direito dos trabalhadores, né? Enfim. Rio Bonito, primeiro turno, né? Republicanos, Tanguá também do PP, primeiro turno, Maricá, né? Que também é da número 2, primeiro turno também do PT, né? E Silva Jardim está nessa situação que eu falei, né? O prefeito em exercício. Peraí, filhinho. Meu companheirinho aqui, gente, desculpa, tá fazendo barulho aqui, deixa eu ver. Tá sob júdice, né? Assim, o que eu sei, né? É uma questão meramente burocrática, né? Ele mudou de partido. Parece que tem que ter 6 meses, eu acho, eu não vou saber precisar, né? Mas ele tinha um tempo, né, para poder mudar de partido, e ele não tinha esse tempo, né, para poder ser candidato. Enfim, o que eu sei, né, da situação dele é essa, né? Então não é nenhuma situação assim, de corrupção, né, alguma outra coisa assim, né? Foi uma questão burocrática da eleição. Né, ele está com 60%, se não me engano, 60 e poucos por cento, ou seja, né, de aprovação popular. É uma pessoa que, apesar de estar pouco tempo no cargo, é uma pessoa que se coloca, né, a favor da saúde mental, né, teve junto aí com a gente para ajudar, a gente está inaugurando a unidade de acolhimento, né, que foi uma vitória para o município de Silva Jardim. Mas o que eu posso falar? Né? Acho que é isso, Juliana. Vamos passar para a Maria Alice. Acho que é isso. Aí eu espero ter podido contribuir. Obrigada. O que eu acho que eu posso ajudar a Juliana nessa panorâmica que ela fez rápida de Niterói é que, de fato, nos últimos 4 anos, né, a Rodrigo Neves fez uma gestão de 8 anos. Nos últimos 4 anos, enquanto Partido Verde, ele, de fato, ele fez uma barreira para a saúde mental. Assim, o nosso acesso foi muito difícil, né? E isso se modificou nos últimos 6 meses agora. Com a entrada de um novo secretário de saúde, ele possibilitou um caminho que a saúde mental tivesse a possibilidade de falar o quanto a precarização estava acabando de desmontar a saúde mental. Então, hoje mesmo a associação, a Alfa, teve uma reunião com o atual secretário, que se comprometeu com as propostas que foram feitas pela associação, então eu estou vendo com otimismo essa possibilidade dessa conversa continuar agora com a mudança, entre aspas, de gestor, né? De fato, o PDT ele é tradicional na cidade e acredito que atores diferentes
possam dar um novo cenário para que a gente brigue, se for preciso, sair na porrada por conta da questão dos recursos humanos. Porque se não é o único canal, que é a Alfa, para a precarização da saúde aparecer, da saúde mental, eu não sei o que seria. Porque a questão da medicação é uma questão vergonhosa na cidade e todos os profissionais, por debaixo dos panos, nos ajudaram a fazer a última reportagem que saiu no mês de julho, né, referente a esse absurdo que estava a questão e continua a estar a questão da medicação. Mas, como nós somos otimistas e resistentes, cremos que a barreira principal vai ser, de fato, a questão dos recursos humanos. Porque hoje nós temos uma rede de profissionais com medo de abrir a boca e de perder o salário. Obrigado, Alice. Juliana, rapidinho, vamos lá. Não, é só uma complementação bem rapidinha mesmo que eu esqueci. Eu sei que está se falando mais em relação a prefeito, né? Mas acho que Niterói também teve uma vitória importante, né? Acho que é bom a gente estar destacando isso nesse momento, que foi candidato do PSOL aí, né? Tivemos um professor, que inclusive até eu conheço o professor Túlio, com uma votação de 4.600 votos, né? Um primeiro mandato aí muito importante, né? Um professor de vestibular comunitário, né? Enfim, né? Uma pessoa bem legal. E o outro foi me perdoem que agora eu vou esquecer o nome dela, é Beni, mas a primeira candidata trans mulher, né? Que como vereadora de Niterói. Então, eu acho isso uma vitória, assim, fenomenal para a cidade de Niterói, do Rio, do Brasil, enfim, né? Então, eu acho que é legal a gente estar salientando isso. Era só isso que eu gostaria de complementar. Tá bom, gente? Obrigada. Mas concordo com tudo que você falou, Maria Alice. Obrigado. Eu volto a palavra para a Priscila, então, que ela vai trazer um pouquinho mais das outras regiões. As pessoas estão dizendo de a gente continuar esse tema, vamos pensar sobre isso. Faltam 2 minutos para a roda acabar. A gente continua, passa um pouquinho, porque ainda tem algumas regiões realmente, mas é bacana que eu estou anotando o que vocês estão falando, e aí eu reforço, caso alguém tenha entrado depois, especialmente essas 2 últimas colunas de reeleição, e já foi em outro momento, podem informar, assim, se está sendo reeleito, se já foi em outro momento, que isso realmente, às vezes, fica desatualizado nos sites. Referente à região serrana, é uma região composta por 16 municípios. Não sei se temos alguém da Serrana hoje aqui na roda, né? Costuma ter, mas não sei se vieram hoje. Mas, enfim, é um município com mais de 970 mil habitantes, com 21 CAPs. Petrópolis é o único município que está indo para segundo turno, né? Com Rubens Bom Tempo e Bernardo Rossi. A gente vê realmente o interior do Rio repetindo aí muitos partidos. A Centro-Sul é composta por 11 municípios, mais de 340 mil habitantes. É uma região que comporta 14 centros de atenção psicossocial. Enfim, não teve nenhum subjúdice, nem segundo turno. A Baía da Ilha Grande é a região com menos município aqui do estado, é Angra, Mangaratiba, Paraty. A gente vê aí um peso do MDB. Também já foram eleitos em primeiro turno. É uma região com 5 CAPs. Metro 2 já falaram bastante. Obrigada pelas falas. Acho que aqui só São Gonçalo, não sei se chegaram a mencionar, que está indo para segundo turno. E, por fim, Metro 1. Não sei se alguém quer falar do nosso caso aqui, do município do Rio, ou da Baixada Fluminense. Para segundo turno, temos município do Rio, né, a capital do estado, com Eduardo Paes e Marcelo Crivella, DEM e Republicanos. São João de Meriti também está indo para segundo turno, com o Dr. João e Léo Vieira, DEM e PSC. Cândida de Petrópolis, não sei se você quer comentar alguma coisa em relação aí a Petrópolis. O Rodrigo Chiparrena está dizendo aí que tristeza. Rodrigo, você chegou um pouquinho depois, a gente fez um panorama dos partidos no Brasil e no estado do Rio, e com certeza é de muita tristeza, para não dizer outra coisa. Vou voltar, então se a Cândida não for falar, vou voltar a palavra para o Pedro Gabriel. Trabalhamos bastante, né, gente? É muita informação.
são informações muito novas, né? Que estão chegando agora. Tem algumas situações ainda de segundo turno para se resolver, né? Por exemplo, São Gonçalo tem 1 milhão de habitantes. São Gonçalo, da Metro 2, é um município que, historicamente, sempre foi um município com grandes dificuldades na área da saúde pública. É uma coisa estrutural, com grande presença das clínicas privadas, com baixa eficiência da gestão, cobertura de atenção básica muito ruim. Os serviços de saúde mental, que nós temos os CAPs lá, são serviços com muita precarização, e é uma cidade com uma desigualdade social muito grande, né? Uma cidade com muitos problemas. Eu vou torcer muito aí nessa eleição do segundo turno, porque vai sair faísca, porque um candidato do PT, não sei quem é, contra o capitão, não sei, não me lembro o nome, que é do Avante. O Avante é um dos partidos, quando eu estava falando daquela configuração dos partidos, para a gente tentar entender essa sopa de letrinhas, né? O Avante é um partido, Capitão Nelson, isso. Capitão Nelson, quer dizer, um candidato militar, teve muito isso de candidatos militares nessa eleição, como uma continuação também do que se passou desde a eleição, não é isso? De 2018, né? Uma certa militarização também, né? Maior do que em períodos anteriores. Mas esse partido Avante é um partido que você pode dizer que é um partido de base direta do atual presidente Bolsonaro. É um dos partidos que você pode dizer que, junto com o PSL, né, é um partido do Bolsonaro. Então, vai ser uma disputa entre o PT contra um partido da extrema-direita. Aí você pode dizer que é um partido de extrema-direita, não é só de direita, é de extrema-direita. Mas o que eu acho importante, eu gostei do debate aí, foi bom também ter pessoas assim, de várias regiões que puderam trazer. E eu acho que eu vi aqui as propostas surgindo dessa roda, ter uma segunda rodada, eu acho que a gente pode fazer isso, porque esse processo está em Constituição, né? Isso ele está muito verde ainda, né? É verde não do Partido Verde, que ganhou lá em Rio das Ostras. O Partido Verde, naquela configuração que eu mostrei muito rapidamente, ele é um partido difícil de classificar, sabia? No cenário brasileiro, ele é um partido que pende para um lado, pende para o outro e tal, então ele é um pouco desses partidos que a gente sabe que são partidos com uma definição em relação, por exemplo, a políticas públicas, financiamento do SUS, etc., que não tem muita clareza. Mas, enfim, de qualquer modo, é um partido da ecologia, portanto, e é importante também que lá em Rio das Ostras seja um partido que está apoiando a saúde mental, como foi dito aí, né? Alguém falou aqui, verde não abastece. Verde não... Agora, essa coisa é meio amarelo também. O problema do Partido Verde é no mundo inteiro, tá, gente? O Partido Verde está com essas características no mundo inteiro, na Europa também, com uma coisa meio... mudando de cor, né? É um verde que, às vezes, muda de cor, vai para o lado da direita e tal. Meio amarelo, quer dizer, o meio amarelo a gente sabe que aqui no contexto dos partidos brasileiros significa uma guinada um pouco para o lado da direita, né? Mudou muito, sim, a Isabel Cristina está falando. Mas, olha, o que é importante, pelo menos a gente conversou aqui Não é o PV da sua origem ecológica, libertária, de jeito nenhum. Não é o PV mais. Virou um partido meio sem uma configuração muito clara. Porque nós discutimos aqui também, antes de começar essa roda, no sentido da gente botar um pouco na mesa a discussão do perfil político dos prefeitos eleitos e das câmaras de vereadores, entendeu? Porque senão a gente fica sempre pensando nós tentamos fazer o nosso CAPES, mas a prefeitura não ajudou. Qual prefeitura, por quê? E também para a gente poder saber como fazer a pressão devida, de que forma vai pressionar
de que forma que pode estabelecer alianças ou não, quais são as formas de aliança que a gente pode estabelecer em defesa do campo da saúde mental. Eu acho importante também dizer para vocês, não é uma boa notícia, mas dizer para vocês que continua em andamento um processo de desconstituição da reforma psiquiátrica, da legislação da reforma psiquiátrica. Então, de fato, essa eleição mostrou algumas luzes, como diz a Lúcia Souto, é uma eleição que não teve um resultado que a gente possa dizer que fosse um resultado favorável aos partidos progressistas, mas também teve coisas muito importantes. A eleição, por exemplo, de uma bancada negra, né? Em todo o país, com o voto assim colocado mesmo na questão da luta contra o racismo, a eleição de candidatos LGBT, por exemplo, a vereadora mais votada na história de Belo Horizonte, não é a mais votada nessa eleição, é a mais votada na história de Belo Horizonte, é uma candidata trans, assumidamente trans, do movimento LGBT. Isso é extremamente importante em vários lugares, tá? Tem muitas candidatas do movimento LGBTI que foram eleitos. Até a bancada do município do Rio de Janeiro, realmente, a Lúcia Souto mencionou exatamente a companheira da Marielle, a bancada do PSOL, o próprio PT, com todas. O PT é o partido mais atacado desde 2005, né? Então, o PT estava vivendo uma possibilidade de resistência. E eu acho que essa eleição ela mostra um grau de resiliência também do PT, né? Um grau de resiliência que é importante. E a bancada aqui dos vereadores, nós tivemos uma bancada. O PSOL já tinha uma bancada grande na Câmara, aqui do Rio, mas ampliou essa bancada para, se não me engano, 7 vereadores. O PT está com 3 vereadores, mas tem a judicialização, não é isso? Da votação do Lindenberg Farias, que foi o candidato mais votado do PT. E essa questão da judicialização, não posso deixar de falar isso, porque eu acho que é um dos fenômenos muito negativos da questão política no Brasil. Exatamente, a Beni Brioli, lá da Juliana Viais, falando, que essa questão da justiça interferir no processo da decisão popular de maneira tão sistemática. É uma coisa extremamente sistemática. E nem sempre, a maior parte das vezes, alegando coisas anteriores, de anos, mandatos atrás, muitas vezes questões puramente burocráticas e administrativas, mas com uma interferência que é uma interferência total no cenário político, que eu acho que é uma ameaça mesmo, real, à democracia. Porque a democracia vale o voto, o que decide é o voto. Porque se o candidato... Você não pode impugnar o candidato uma semana antes da eleição, entendeu? De tal maneira que até o nome dele está na cédula, isso em todos esses lugares, tá certo? Então, quer dizer, isso significa, na verdade, uma maneira de fazer uma interferência no processo eleitoral. Isso aconteceu mais em 2018. Em 2018, a gente teve um processo eleitoral completamente determinado por fake news e por judicialização, né? Um processo anômalo. Eu acho que a gente voltou a um certo grau de normalidade, nessa eleição. E nessa normalidade, a direita ganhou, tá certo? Nessa normalidade, os partidos conservadores ganharam, porque, de uma maneira geral, as eleições municipais são eleições muito despolitizadas, porque vale muito essa coisa. Você vê pelos próprios candidatos, são candidatos que já foram prefeitos várias vezes, que repete sempre essa questão do certo poder local, né, em torno de interesses. Mas eu queria, assim,
eu concordo que a gente retome esse debate. A gente vai ter mais informações, vai amadurecer esse quadro, e nós podemos, talvez, fazer já na semana que vem. Se vocês quiserem, a gente pode fazer depois do segundo turno, porque tem alguns municípios aqui do Rio, né? Ou a gente faz na semana que vem, ou a gente faz depois do segundo turno. Aí, o segundo turno são só o quê? 15 dias, né? 15 dias. Porque depois do segundo turno também a gente vai ter algumas coisas importantes, né? A definir, porque o cenário político vai ser... vai ter influências do segundo turno. Tem eleições muito importantes acontecendo, a eleição de São Paulo, capital, a eleição de Porto Alegre, a eleição de Recife, né? São 57 municípios, e dentre esses, algumas capitais, não é isso? Sendo que São Paulo é a maior cidade da América Latina e vai definir no segundo turno. Então, eu não sei, eu sou a favor da gente retomar, sou a favor da gente discutir política falando da política, tá? Qual é o partido? Esse prefeito é muito bom, é muito amigo. Tá bom, então por que ele apoia o Bolsonaro? Bom, ele tem todo o direito de apoiar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não apoia o SUS. O Bolsonaro não apoia uma política de drogas que seja uma política que respeite os direitos humanos. Não é isso? Então, a gente tem que também apontar essas situações no plano da decisão política municipal, porque normalmente tende a eleição municipal a ser aquela eleição onde não se fala de política. Eu acho que nós, a Frente Itamira de CAPES, é um coletivo de militância. Então, aqui a gente fala de política. Não tem como falar de eleição municipal sem colocar o quadro político. Eu acho que a gente pode realmente retomar essa discussão, fortalecer, de fato, o nosso movimento, fortalecer o controle social, e acho que talvez a gente pudesse, desde já, fazer uma espécie de meio que carta aberta, alguma coisa assim, aos prefeitos eleitos, para marcar que a gente fez esse debate aqui, aos prefeitos eleitos do Estado do Rio, colocando os pontos da questão da atenção psicossocial, da reforma psiquiátrica. É uma carta aberta, não precisa mandar para ninguém em particular. A gente faz um documento chamado Carta Aberta aos Prefeitos Eleitos do Estado do Rio de Janeiro. E aí coloca a nossa posição. A gente quer mais CAPES, a gente quer atenção básica forte, a gente quer NASF, ninguém pode acabar com os NAFs, como está acabando. A gente quer que as pessoas sejam contratadas sem precarização da mão de obra, sem precarização do trabalho. A gente quer uma política de drogas não proibicionista, a gente quer a defesa dos direitos humanos, a gente quer centro de convivência e cultura, quer geração de renda. A gente bota esse elenco de coisas, o que vocês acham? A gente pode fazer um documento chamado de Carta Aberta, e a gente aprova aqui como uma carta aberta. A nossa reunião chegou a ter 37 pessoas, foi uma reunião representativa. Aí a gente se encarrega aqui de fazer um rascunho, manda para todo mundo para ver se o pessoal aprova, coloca nos nossos grupos, né? E aí a gente chamaria de Carta Aberta aos Prefeitos Eleitos do Estado do Rio de Janeiro. Quem tiver no segundo turno vai receber essa carta depois, tá certo? Vai receber essa carta depois, mas não importa, eu acho que a gente tem que mandar agora, porque é uma maneira de ocupar o cenário do debate que está colocado aí. E, finalmente, uma última coisa que eu não quero deixar de dizer. Vamos apoiar aqui a defesa da Frente pela Vida, que a Lúcia Souto trouxe, a presidente do SEBS, e também dizer que a gente apoia e participa da marcha virtual a Brasília em defesa do SUS. O que vocês acham? A gente comunica isso ao SEBS, porque o SEBS esteve aqui. A gente comunica ao SEBS, entendeu? Aí, aqui a gente faz secretaria, aqui a gente faz eu, Priscila e Leandro, a gente cuida, manda para vocês os textos e vocês aprovam, tá bom? Se quiser fazer revisão, etc. Tá bom? Dois pequenos...
Não, é um documento. O do SEBS é só dizer: apoiamos a Frente pela Vida e participaremos na marcha virtual a Brasília. A marcha virtual significa participar, né, de algum link, em alguma plataforma que vai ser colocada. Estão de acordo com isso, gente? Como é que a gente faz a próxima? A gente faz depois do segundo turno ou já faz logo? É uma decisão a tomar aqui agora. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que talvez seja melhor depois do segundo turno, porque aí a gente se organiza melhor, não é isso? Amadurece um pouco essa análise, amadurece a nossa análise também da questão municipal, etc., não é? E aí a gente já sabe também o cenário do segundo turno, não é? Estão de acordo? Então, se for assim, Leandro, encaminha aí com essa proposta de fazer no segundo turno. Eu acabo de ter um problema aqui com o meu computador, mas então... Ok. Tá bom? Então, eu devolvo para o Leandro. Gente, eu acho que a roda foi boa, né? Nós temos que enfrentar essa... Pegar, como disse a Lúcia Souto, nós temos que pegar o Brasil... Pela mão. Pela mão, entendeu? Pegar o Estado do Rio de Janeiro pela mão. O cenário também não está ruim, né? O cenário, você vê que tem vários cenários aí municipais que aparecem como cenários promissores, né? De prefeituras que já manifestaram apoio à saúde mental, prefeituras que estão sendo reeleitas e... se a gente conseguir logo aprovar, por exemplo, em Rio das Ostras, o CAPSI, é uma vitória da Frente Stamira. É uma vitória da qual a Frente Stamira participou, né? Porque vem sendo construída já há algum tempo. Tá bom? Então, Leandro, com a palavra, eu acho que foi muito bom. Eu gostei O cenário é esse. Eu acho que a gente está com as coisas colocadas aí, as cartas estão na mesa, nós temos que ser protagonistas, né? Não é ficar esperando saber o que o senhor prefeito nos reserva. Né? Nós temos que ser protagonistas, né? Autores da proposta de saúde mental no âmbito municipal. Tá bom? Eu achei muito bom, Leandro, com a palavra. Mais uma roda excelente. Eu agradeço a participação de todas as pessoas que estão até agora aqui com a gente, né? Mais de 30 pessoas, assim, continuando até esse momento. Então, estão encaminhadas a proposta da carta aberta, né, da Frente Stamira, e a manifestação para o SEBS de apoio à Frente pela Vida e de participação na marcha virtual a Brasília em Defesa do SUS. E a proposta também de que esse debate, esse tema, seja retomado após o segundo turno. Todas as pessoas que se manifestaram aqui no bate-papo foram a favor desses encaminhamentos, então eles foram aprovados. Agradeço a todos vocês e boa noite. Muito bom, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima semana. Boa noite.